Hoje, os ministros do Supremo se reuniram nas turmas. Na segunda turma, os ministros arquivaram um inquérito que investigava a senadora Cátia Abreu por prática de Caixa 2. Repórter Carla Lucena, ao vivo, tem outras informações sobre a sessão de hoje. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A ex-senadora Cátia Abreu e atual candidata à presidência da República na chapa de Ciro Gomes foi denunciada pelo Ministério Público Federal. Na denúncia, Cátia Abreu e também o marido dela, Moisés Pinto, são investigados pelo suposto recebimento de R$500 mil para o financiamento da campanha dela ao Senado Federal em 2014. Essa doação teria partido do setor de operações estruturadas da Odebrecht e foi revelada durante depoimentos de empreiteiros da Odebrecht em acordos de delação premiada. Aqui no STF, a defesa do casal pediu o arquivamento dessa denúncia por falta de provas. E foi essa a decisão da segunda turma. Veja na reportagem. Ao analisar o inquérito, o ministro Gilmar Mendes disse que o STF tem julgado inúmeros casos em que as investigações esbarram no modelo circular e que não avançam para provas mais concretas. Ressaltou que essa é a situação da ex-senadora Cátia Abreu, já que após quase 1 ano e meio, os indícios de crime são frágeis e não permitem o recebimento da denúncia. Mesmo após 15 meses de tramitação e sucessivas prorrogações, não se conseguiu reunir, até o presente momento, indícios minimamente subsistentes da ocorrência dos crimes descritos e da participação dos investigados. Já o ministro Edson Fachin considerou que as investigações ainda estão em andamento e que a denúncia deveria ser julgada pela Justiça de primeira instância. Verifico no caso dos autos que, sem embargo dos diversos meses já transcorridos, o senhor delegado da Polícia Federal, Albert Paulo Sérvio de Moura, em 23 de agosto passado, faz referência a pendências de perícias dos sistemas informatizados da Odebrecht e das análises das empresas que aqui menciona, conforme requisitado pela Procuradoria-Geral da República e remeteu os autos ao eminente ministro relator. Os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski seguiram o relator e, por maioria, a turma decidiu arquivar o inquérito contra Cátia Abreu. Eu compreendo as razões expostas pelo voto divergente do ministro Luiz Edson Fachin, mas da leitura que fez dos depoimentos do eminente relator, a mim me parece que, na verdade, essa é uma colaboração em que se isenta a personagem citada de envolvimento. O que espanta nesse caso é que após quase 1 ano e meio de investigações, não se encontrou absolutamente nada contra a senadora e atual candidata a vice-presidente da República. Não é possível que qualquer cidadão seja submetido a uma investigação sem prazo. Ainda durante a sessão, por maioria, os ministros concederam habeas corpus a 2 pessoas acusadas de tráfico internacional de drogas por comprar sementes de maconha pela internet. A turma entendeu que, além da quantidade de sementes ser pequena, elas não podem ser classificadas como droga. Não há dúvida de que a semente em si não é droga, de que a semente também não pode ser considerada matéria-prima ou insumo ou produto químico destinado à preparação de droga ilícita. Não tem nenhum sentido, nenhum cabimento e pessoas, cidadãos, que sejam portadores de algumas sementes desta planta sejam enquadradas num crime cujas penas são tão drásticas. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outros detalhes dessa sessão para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Oi. Tem uma progressão de regime, também esteve na pauta, não é? Exatamente, foram julgamento conjunto de 4 agravos regimentais, recursos apresentados em 4 reclamações de sentenciados diferentes, mas cujo pano de fundo era o mesmo. Eles alegavam que estava havendo uma violação numa súmula vinculante do Supremo à exigência de um juiz da execução criminal que, para analisar
analisar um pedido de progressão de regime, analisar os requisitos objetivos e subjetivos, principalmente, para sair de um regime de cumprimento de pena mais gravoso para um menos severo, estava exigindo, segundo o ministro Edson Fachin, de uma maneira, vamos dizer assim, sem fundamentação, sem relação com os elementos concretos da pena, a exigência do chamado exame criminológico. Os ministros, na segunda turma, entenderam que a lei de execuções penais, antes da reforma, exigia, sim, o exame criminológico para apurar os efeitos psicológicos da pena e saber se, efetivamente, esses sentenciados poderiam progredir no regime. Mas que isso, depois, ficou a critério de cada juiz. E, ao determinar de uma forma, vamos dizer assim, padronizada, que esse exame fosse realizado, nas 4 reclamações, a turma acabou entendendo que a decisão do ministro Dias Toffoli, no sentido de se aceitar os argumentos e manter a decisão da exigência do exame criminológico, deveria ser afastada, e deram provimento ao agravo regimental, e com isso também as 4 reclamações, para determinar que o juiz da execução penal reveja a possibilidade de progressão de regime dentro dos critérios objetivos e subjetivos, sem que haja exigência para os 4 casos dessa realização do exame criminológico. Essa foi uma das decisões proferidas na segunda turma hoje. Auxílio moradia de juízes também foi tema aí da segunda turma. Esse tema chama bastante atenção, mas a questão da constitucionalidade ou não do pagamento desse auxílio moradia não foi o tema discutido na segunda turma nesta tarde. O que se discutiu foi a possibilidade ou não do Supremo Tribunal Federal, a pedido da União, ter a competência ou não para julgar um caso concreto que envolvia auxílio moradia de 2 juízes federais. Na verdade, a mulher era um casal de juízes federais em que o marido já recebia o auxílio moradia, mas ela foi lotada numa comarca vizinha e buscava e pleiteava também o recebimento do auxílio moradia, não obstante eles continuem morando na mesma residência. Então, o argumento era de que, nesse caso, o ministro Fachin relator, e por votação unânime, eles acabaram entendendo que não seria da competência do Supremo Tribunal Federal, que esse se trata de um caso bastante peculiar e específico, e que ao Supremo Tribunal Federal cabe a competência para processar e julgar aquelas demandas que envolvam, ainda que direto ou indiretamente, o interesse nacional de toda a magistratura. E esse seria um caso peculiar de alguns magistrados em todo o Brasil. Obrigada, Karina. Amanhã você está aqui também, né? Amanhã, depois do direto do plenário. Tá ótimo. Até Obrigada. amanhã. Até amanhã.